Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos ouvintes, aceitem a doce paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós estamos diante do nosso grande e poderoso Deus, o nosso querido Senhor, que nos chamou nesse santo e maravilhoso propósito de louvarmos e glorificarmos o seu santo e poderoso nome. Amados ouvintes, nós estamos em meditação na santa e maravilhosa Palavra de Deus. Glória a Deus. Você que quer enviar uma pergunta bíblica ou uma sugestão para um tema bíblico, você pode enviar através do nosso WhatsApp 33 999 17 87 36 33 999 17 87 36. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanham agora através da rádio Semeando Esperança. Os irmãos que nos acompanham também através do YouTube, através do Facebook. Deus abençoe as vossas vidas. Os irmãos que nos acompanham aqui em nossa cidade, em Piedade de Caratinga. Os irmãos que nos acompanham em todo o nosso Brasil e em outros países. Para o nosso Deus não há distância. Estamos unidos pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma alegria muito grande poder anunciar este Evangelho Santo que transforma, que liberta, este Evangelho poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Palavra de Deus, ela traz fé ao nosso coração. A Palavra de Deus, ela traz alegria, traz esperança para todos aqueles que ouvem e temem diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos dizendo que Cristo é a esperança. Há uma esperança para você, há uma esperança para a sua família. Essa esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando clamamos a Ele com fé, quando voltamos nosso coração, nossos olhos para o Senhor, Ele sim compadece de nós. E Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Por isso Ele é a nossa esperança. Porque Ele não falha. E Ele tem todo o poder. Ele nos ama com um amor eterno. E nós podemos confiar inteiramente na sua graça, na sua misericórdia. Queridos ouvintes, nós estaremos lendo a Santa Palavra de Deus para uma breve meditação. Glória a Deus. Oh, maravilha. Vamos ler a Palavra de Deus no livro dos Salmos. Salmos de número 32. Glória a Deus. Salmos de número 32. Veja o que diz a santa e maravilhosa Palavra de Deus. Bem-aventurado aquele
cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és, Senhor, o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos que sois retos de coração. Oh, maravilha! Glória a Deus! Amados e queridos, como é linda a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus é gloriosa. Ela é maravilhosa. E ela nos mostra que aquele que se humilha perante o Senhor, aquele que reconhece o poder do nosso Deus, a graça do nosso Deus, a misericórdia de Deus, ele alcança uma felicidade eterna. Porque a felicidade verdadeira é a felicidade duradoura, é a felicidade eterna. É quando o homem, quando a mulher, quando o jovem compreende o amor do Senhor, compreende a misericórdia do Senhor e passa a viver uma vida diante de Deus com segurança. Glória a Deus, porque sabe que o seu Deus, que o Deus vivo está do seu lado, porque entende que está sendo guiado pela palavra de Deus, que está sendo dirigido pelo Espírito Santo, porque sabe que a palavra de Deus é que Ele mostra o caminho verdadeiro, o caminho seguro. Glória a Deus. Nós entendemos, quando lemos essa palavra, o quanto é valioso o homem humilhar perante Deus, o quanto é valioso o homem reconhecer a grandiosa misericórdia do Senhor. O primeiro versículo diz que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Deus tem prazer em perdoar. Está escrito que o nosso Deus é grandioso em perdoar. A vontade de Deus é que o homem se humilhe,
que o homem se arrependa dos seus pecados, se volte para Deus, para que Deus então possa lhe perdoar. É por isso que nós encontramos muitas vezes Deus repreendendo o homem, Deus corrigindo o homem. Para quê? Para que o homem se volte para Deus, para que o homem venha novamente humilhando diante do Senhor para alcançar o perdão de Deus. Porque nada vai adiantar o homem prosseguir em seus pecados. Nada vai adiantar o homem endurecer o coração e dizer: eu não vou ouvir Deus, eu não vou dar atenção à voz de Deus, porque o nosso Deus é todo poderoso. Não há escape para o homem. Todos haverão de comparecer perante o Senhor naquele grande dia. É por isso que Deus, o seu amor eterno, Ele quer trazer o homem novamente. Ele quer que o homem venha. Por quê? Porque o homem que prossegue com o seu coração duro, com o seu coração obstinado, ele sofrerá a ira de Deus. É assim que está escrito. E nós temos muitos exemplos disso na Bíblia Sagrada. Nós vemos o que aconteceu com os homens que não se humilharam e não buscaram o perdão de Deus nos dias do dilúvio. O dilúvio veio sobre todos eles. Somente Noé com a sua família, ao todo 8 pessoas, se salvaram, porque ouviram a voz de Deus e construíram aquela grande arca, segundo o mandado do Senhor. Sim, somente Noé com a sua família se salvaram. Com ele estavam os animais que ele conduziu ali para dentro daquela arca. Nós vemos também nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, quando aqueles homens prosseguiram em seus pecados, não se humilharam, não ouviram a voz de Deus, nem mesmo quando os anjos de Deus chegaram ali para retirar Ló com a sua família. Aqueles homens aproveitaram para aumentar mais a ira de Deus sobre eles, porque eles estavam tão desenfreados em seus pecados que estavam pior do que os animais. Mas o juízo veio, porque Deus é o Deus de justiça. Até mesmo a mulher de Ló, que deixou o seu coração se corromper e se enganar pela falsa beleza, pela falsa felicidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, as campinas de Sodoma e Gomorra eram lindas antes da destruição. Mas Deus não estava castigando a terra por causa de uma coisinha. Deus não estava irado com aqueles homens por pouca coisa. Deus havia dado a eles o tempo para arrependerem. E eles
não quiseram arrepender e prosseguiram em seus pecados e desenfreadamente prosseguiram na sua arrogância e não usufruíram do perdão, eles não foram bem-aventurados, eles foram muito infelizes. Eles foram muito infelizes nos seus atos, porque o pecado é assim, ele traz a infelicidade, ele traz o castigo, porque há um juiz justo, que não dorme, que não se deixa escarnecer, porque está escrito, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse momento é um momento do arrependimento. É um momento que Deus nos convida, porque esse salmo mostra um homem que experimentou o perdão de Deus. Um homem que humilhou perante Deus. E ele mesmo disse: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Aleluia. Quando ele confessa ao Senhor as suas transgressões, o seu pecado, ele recebe o perdão. Ele recebe de Deus, das mãos do Senhor, o perdão dos seus pecados. E ele pode prosseguir agora com uma nova vida. Aleluia. Quantos homens, além desse salmista, o salmista Davi, experimentaram o perdão de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava em uma cidade chamada Cafarnaum, ali junto ao mar da Galileia. E ele estava em casa quando uma multidão afluiu, encheu a casa. Não cabia mais ninguém, não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar nem pelas janelas. E 4 homens levaram um paralítico até a presença de Jesus. E quando aqueles homens cheios de fé chegaram ali, mesmo não podendo entrar, eles subiram pelo telhado e baixaram o leito em que estava o paralítico, bem na presença de Jesus. Jesus olhou para aquele homem, viu a fé dele, viu a fé dos homens que o levaram e disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Quanto aquele homem havia sofrido até aquele dia, porque ele estava sofrendo uma paralisia em todo o seu corpo, o deixava de cama, ele estava deitado naquela cama, totalmente paralisado, porque ele havia encobrido algum pecado. A Bíblia não revela o pecado que ele havia praticado, que o deixou naquela condição. Mas Deus, que é misericordioso, através de Cristo o perdoou, porque Jesus tem poder para perdoar pecados.
Alguém até murmurou ali e disse: mas quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sendo o Filho de Deus, provou que tem poder para perdoar. Jesus perdoou o homem e, como prova do perdão, o curou na mesma hora. Quando Jesus disse: pegue a sua cama e vai para a sua casa. O homem se levantou, pegou a sua cama e saiu curado na presença de todos. Que coisa linda é quando o homem humilha perante o Senhor e vai até a presença do Senhor humildemente, com o coração quebrantado, um coração voltado inteiramente para Deus. O que mais o Senhor quer é perdoar o homem. Porque haverá um dia que não será possível. Porque há um tempo, é o tempo que o homem pode arrepender enquanto o homem está nesse corpo. Porque pecamos nesse corpo. Então se faz necessário o arrependimento enquanto o homem está nesse corpo. Veja bem, como é lindo. Como é lindo o amor do Senhor. Nos dá a oportunidade de abandonar o pecado para receber o perdão. É dar uma nova chance. É dar uma nova oportunidade. E aí esse homem se torna um bem-aventurado. Está escrito no último livro da Bíblia, Apocalipse: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E aí segue uma lista daqueles que ficarão de fora, porque ali está resumindo todos os pecados dos homens, falando às vezes de forma até um pouco figurada em alguns casos, porque Deus, Ele condena o pecado. E em muitos textos da Bíblia o pecado é falado de forma figurada, porque Deus abomina o pecado. E muitas vezes o Senhor, tão triste com o pecado, Ele usa figuras para não falar diretamente. Lá está escrito algumas palavras de forma figurada, mas que o homem entende, olhando o contexto. Veja que nós encontramos esse salmo quando no versículo 9 está escrito: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. O homem precisa viver de maneira racional, com entendimento, voltado para o Criador. Porque quando o Senhor nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O Senhor não nos fez como os animais, não. O Senhor nos fez com as suas próprias mãos. Quando Deus criou os animais, Ele criou com a palavra haja. Mas quando Deus vai criar o homem e a mulher, Deus usa as suas próprias mãos. E a Trindade Santa disse: façamos o homem conforme
a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! E dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem. Vamos fazer o homem conforme a nossa semelhança. E a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou. Sim, assoprou em suas narinas. Assoprou o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Um ser espiritual. Um ser que não é meramente carne e osso, mas tem o Espírito, tem o sopro de Deus, tem a alma, tem a consciência. Por isso o homem precisa se voltar para Deus, porque ele será julgado. E o Senhor, Ele quer que o homem se arrependa. Se volte para Ele e volte com confiança de que o nosso Deus, de que o Senhor, Ele tem prazer em perdoar o homem. Sim, Ele tem prazer em perdoar o homem. Não prossiga em seus pecados. Não prossiga em suas maldades. Não prossiga, porque você não se dará bem com isso. Há um juízo te esperando. E esse juiz que vai te julgar, ele não aceita suborno. Ele não aceita. Ele não é enganado. Ele não se equivoca. Mas hoje Ele te convida ao arrependimento. Hoje Ele convida-nos a humilhar perante Ele, porque Ele é grandioso em perdoar. Glória a Deus. O Senhor, Ele disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Olha que coisa linda. Quando o homem humilha perante o Senhor e recebe o perdão do Senhor, agora o Senhor diz: eu vou te guiar, eu vou te instruir, eu vou te guiar com os meus olhos estarão sobre ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que comparecer perante o Senhor. E quando comparecemos diante de Deus, agora, buscando a sua misericórdia, enquanto estamos nesse corpo, humilhando perante o Senhor, abandonando todos os pecados, Ele perdoa, Ele purifica, Ele santifica, Ele justifica, Ele, sim, Ele passa a nos guiar, passa a nos dirigir. Que coisa linda! E a presença do Senhor, estando conosco dessa forma, só há felicidade, só há alegria. O último versículo diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor. Cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. O Senhor, Ele dá o perdão e Ele transforma o homem, transforma o seu coração para que ele possa viver uma vida de retidão.
Vamos orar agora e vamos humilhar perante o Senhor. Os enfermos vão pedir a cura do Senhor. Os oprimidos serão libertos. Haverá milagres de Deus, maravilhas de Deus agora, através da fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus Pai que estás nos céus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és poderoso, Tu és glorioso. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso refúgio. Tu és o nosso Deus que nos santifica, que nos perdoa, que nos renova. Tu és o Deus que tem prazer de perdoar. Perdoe agora, Senhor, os meus pecados. Perdoe a todos os meus queridos ouvintes que estão humilhando perante o Senhor, que estão reconhecendo os seus pecados e pedindo o perdão do Senhor. Traga o perdão, Senhor, a purificação com o sangue que o Senhor derramou lá na cruz, no Calvário, por nós. Aleluia! Aquele sangue precioso, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua misericórdia. O Senhor é o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que transforma o mais vil pecador. Senhor, essa pessoa que está se sentindo tão pecadora, mas está dizendo: Senhor, aceita-me agora. Sim, Senhor, o Senhor é o Deus misericordioso. Recebe em Teus braços, Senhor, a toda essa multidão que está humilhando perante o Senhor. Traga a cura para os doentes, traga a alegria aos tristes, traga o consolo, traga a libertação agora, pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Amados ouvintes, Deus abençoe a vossa fé. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Desfrute da glória de Deus, a presença de Deus. Estamos dizendo que a glória do Senhor encherá toda a terra. Deus abençoe.